quando você tem a sua marca, é como se fosse um filho, né? Se você tem uma empresa, você não quer abrir mão daquilo, né? Independente do que você fez ou não, se fez registro ou não, a pessoa vai querer entrar na discussão. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Fabiola Monteiro e o assunto do dia é registro de marcas. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilhe este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Lembrando que nós temos um programa de membros e você pode apoiar esse canal financeiramente. Doutora Fabiola, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Olá, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Fabiola, sou advogada especialista na área empresarial. Trabalho com registro de marcas, especializada nesse sentido, focada nisso. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, bater um papo sobre esse assunto. Legal. Então, doutora, a gente escolheu esse assunto que é um tema assim importantíssimo para pessoas jurídicas, pessoas físicas, né? Normalmente, pessoa jurídica é mais interessada, né? Vamos lá, como é que você vê, então, essa questão da importância da propriedade intelectual, do registro dessas marcas para a proteção desse capital intangível da empresa ou da pessoa física? Sim. A marca, ela é um ponto importantíssimo para você que quer abrir um negócio, que quer começar algum produto ou realmente abrir a sua empresa, né? Hoje, a marca ela é muito mais do que um produto, né? A identidade visual, o seu registro ali para as pessoas, né? A identificação. Você bater o olho naquilo e saber o que aquela marca transmite, o que ela fala, o que ela vende. Então, antes de começar a sonhar com a sua empresa, com o seu produto, é essencial esse primeiro passo, para que você consiga proteger o seu bem, né, o seu produto, aquilo que você quer ter no mercado. Legal. Quando a gente fala de marca, o que está englobado nisso daí? Proteção da identidade visual, o produto em si mesmo, enfim, o que a gente pode efetivamente proteger de acordo com o direito brasileiro? Sim. O registro de marca, ele consegue passar para a pessoa uma segurança de que aquela marca é sua. Então, você protege o seu nome, você protege a identidade visual, você protege a mensagem que você quer passar, né? Então, a gente tem diversas marcas super famosas, importantes, que a gente já conhece e que você bate o olho e você já sabe o que carrega, né? Qual que é aquela mensagem. Então, a gente tem a Nike, a gente tem a Coca-Cola. Quando a gente fala dessas marcas que são importantes, a gente já consegue entender o que aquilo quer transmitir, qual que é o produto que aquela pessoa está vendendo, o que ela quer proteger, além da exclusividade, né? Quando você faz o seu registro de marca, só você tem aquele domínio, só você pode usar. Então, isso protege que outras pessoas tentem usar o seu nome, a sua imagem, né? Você consegue se blindar disso. Legal você falar de imagem, que eu lembrei de um caso, que é a questão dos Golden Arcs, né? Aquele M estilizado do McDonald's, né? Que aquilo é protegido, né, doutora? Sim, exatamente. É importante a gente pontuar que não é só o nome, é exatamente a ideia da sua marca. Então, quando você fala o nome daquela marca, você já vê a imagem, né? Você acabou de citar uma super famosa. Então, a gente fala, a gente já vê as cores, a gente já vê a tipografia, a gente já sabe o que é aquela marca. Então, é literalmente uma marca registrada, né? Você falou, já veio na imagem das pessoas, na cabeça, o que é aquele produto, né? O que é aquela empresa. Quando meu filho era pequeno, para a gente evitar de falar McDonald's, a gente falava o grande M, para ele não entender que a gente estava falando do McDonald's e não pedir para passar de novo do drive-thru, né? Porque ele sempre foi fãzaço do lanche, dos brinquedos, enfim. E vivia querendo passar por lá. Então a gente usava o grande M, que justamente por conta dessa iconografia, né, que fica muito na memória da gente, né? Sim, é impressionante, porque todo mundo conhece, né? Até criança. Então, fica no inconsciente, fica gravado ali, né? Você sabe, você bateu o olho, você sabe o que é aquela marca. E a gente sabe que as grandes empresas, elas fazem um investimento pesado nisso, né? Nessa questão do marketing de brand, né? De a pessoa realmente lembrar
Então, você citou a Coca-Cola, né? A Coca-Cola todo ano faz aquele marketing do urso polar, Sim, do do Natal. Natal. Durante o ano nada acontece, mas você sabe que no final do ano vai vir Sim, aquela propaganda linda da Coca-Cola, que é justamente para você nunca esquecer da marca e ficar sempre exato. com ela presente, né? Exatamente. E é importante a gente falar também que isso não serve só para grandes empresas, né? Então, eu quero começar um negócio daqui a um ano. Primeiro passo, registre a sua marca, porque você pode receber uma surpresa de montar toda a sua empresa, abrir CNPJ, construir um brand, abrir Instagram, ter seguidor e lá na frente descobrir que já estava registrado e você não pode mais usar, né? Você não Sim. pode, você está usando de maneira indevida. Então, é o primeiro passo. E você citou a respeito de descobrir, né, que já estava registrado. Sim. Como é que, então, a pessoa física ou jurídica que tem interesse em se precaver, em realmente proteger uma marca, um produto, enfim, alguma coisa, como é que ele pode saber se já tem algum tipo de registro, se pode causar algum tipo de confusão, enfim, como é que ele faz esse processo? Sim. No site do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, existe um campo de marcas que você consegue fazer uma pesquisa prévia se aquele nome que você está pensando em colocar na sua empresa ou no seu produto já existe. Então, você consegue fazer essa consulta prévia para verificar se alguém já registrou e o mais importante, se aquele nome está com a mesma atividade que você quer desempenhar. Porque pode coexistir nomes parecidos, mas atividades diferentes, né? Por exemplo, a gente tem a Veja Revista e os produtos de limpeza. Então, essas marcas coexistem, elas não colidem, né? E são enormes, né? São atividades diferentes. Então, é possível no site você fazer essa consulta, mas é sempre interessante você ter um profissional para te acompanhar nesse sentido, para fazer a consulta. Às vezes, acaba tendo um pequeno conflito ali, mas o profissional pode te ajudar a procurar uma alternativa, porque as atividades são vastas, é bem específica no site, mas a gente consegue enquadrar numa outra atividade, abarcar uma coisa talvez mais ampla, né? Você está com uma ideia. Eu queria vender tal coisa. Mas daqui a um ano eu quero ter mais atividades, eu quero ter mais produtos. Então, você já consegue fazer um registro para ter todas essas atividades resguardadas. Então, é importante esse acompanhamento, mas é possível no site você fazer a consulta tranquilamente. Uma dúvida que eu tenho, aquela questão de jingle comercial, né? Vou dar um exemplo que acho que todo mundo vai lembrar, que é o Guaraná Dolinho, né? Que tinha uma musiquinha que famosa. ficava na cabeça de todos, né? Ele também tem proteção? Como é que é isso no direito brasileiro? Sim, também tem como você fazer o registro, esse slogan, né? Esse registro sonoro é possível fazer também. Então, você consegue fazer o registro de um nome, da imagem, logotipo, o slogan, até mesmo a embalagem de um produto, né? Por exemplo, algum refrigerante tem uma garrafa muito específica, um desenho, um design muito específico. Você consegue fazer o registro para se resguardar de que ninguém vai fazer cópia, né, daquilo que você criou, aquilo que você fez. Legal. E a gente sabe que grandes empresas multinacionais, eles nascem fora do país e depois acabam alcançando o nosso território, né? Como é que fica essa questão de marcas estrangeiras, né? Então, por exemplo, uma Apple da vida, né? Em algum momento, algum espertinho brasileiro pode ter corrido para registrar essa marca, antevendo que ela pudesse chegar, antevendo que ela fosse ser o que ela é hoje, né? Sim. Como é que fica a proteção, então, de marcas, grandes conglomerados fora do país, aqui em território nacional? Sim. Existe a possibilidade, quando você está fazendo o seu pedido de registro, você pedir para que ele abarque também de maneira internacional. Então, você consegue, principalmente empresas que exportam produtos ou que têm produtos digitais, você consegue fazer esse pedido para que ele vale fora do território brasileiro. Então, de forma estrangeira, você consegue também abarcar isso. Existe essa possibilidade. E aí, se você tiver, não tem como outra pessoa vir querer fazer esse registro. Você pode até tentar. O site ele não barra. Por exemplo, eu quero fazer o registro da Apple. O site não vai barrar naquele momento que eu fiz o pedido. Ele passa por uma análise e que, posteriormente, vai ser negado, porque ele vai bater no sistema e vai ver que já existe uma empresa com aquele nome,
com a mesma atividade, e aí não vai passar, não vai ter como. Eu lembro que teve uma briga pelo registro da marca do iPhone, se eu não me engano, né? Sim. Que uma montadora nacional tinha registrado essa marca e depois virou um sucesso global, né? Teve uma conversa desse tipo, Sim, né? tem vários casos, assim, de artistas, por exemplo, que também registrou o nome. Recentemente teve o caso da Anitta também, que era um medicamento que tinha esse nome querendo registrar. E aí teve uma discussão ali. Não é uma discussão rápida, porque para ter o processo do registro até a certificação demora em média de 1 a 2 anos. Então fica ali correndo, né, as etapas e os prazos para você interpor algum tipo de recurso até ser negado. Então, sempre tem alguma polêmica, alguma discussão, porque também é limitada as ideias, né? Então, pode Sim. acontecer de alguém ter um nome super parecido, mas atividades diferentes. E aí cabe ao instituto comparar ali se realmente dá para coexistir ou não as atividades. Você vai ter algum tipo de prejuízo, né, para o consumidor, para a empresa, né? Sim, para a imagem, né, daquela pessoa, daquele negócio. Porque é aquilo que você falou, né? Em áreas distintas, né? Não tem como você confundir que essa Apple que vende produto eletrônico vai ser confundida com aquela Apple que tem um hortifruti, né? Sim, Tem um cabimento, né? Exatamente. Não tem como um nome só existir no país inteiro. Então, vai acontecer, é até importante falar sobre isso, que também é feita a análise do território. Então, se aquele nome, aquele registro foi pedido em São Paulo e em outro estado também tem um nome parecido, com outra atividade, com outra área territorial. A gente já teve casos assim no escritório, inclusive, que há essa discussão. São territórios diferentes, então tem como existir, sim, a marca. Legal. E você falou a respeito do processo, né? Explica pra gente como é que é esse processo. Então, a pessoa física ou jurídica decidiu que quer fazer uma proteção dessa marca comercial ou de um produto novo que pretende lançar, enfim, um software, alguma coisa, e decidiu fazer essa proteção, né? Ela quer começar esse trabalho. Como é que ela faz, efetivamente falando, na prática? Sim. As etapas, elas são bem simples, mas são um pouquinho burocráticas, levam um certo tempo para fazer. Primeiramente, você precisa pensar no nome, né, da marca que você quer registrar. Esse é o primeiro passo. E aí é feita essa consulta prévia para identificar se já existe uma marca com esse nome e qual que é a atividade, né? Então, passando essa primeira etapa, não teve nenhum conflito, é possível você, no site, submeter a sua marca para que o Instituto averigue se dá para fazer o registro ou não. É feito o pagamento de uma taxa, tanto pessoa física quanto jurídica pode fazer o pedido, não tem impedimento nesse sentido. E, após submeter e fazer o pagamento dessa taxa, o Instituto leva aí, em média, 1 ano até 2 anos para fazer a análise prévia. Então, faz essa análise inicial, abre prazo para recurso, são 60 dias, então qualquer pessoa pode ir lá e se opor ao seu pedido, por exemplo, eu já tenho uma marca extremamente parecida com a sua. Então, você entra com recurso, demonstra, né, que realmente você tem aquela empresa, aquele negócio, e o Instituto vai comparar ali se dá ou não. Não é só o nome. Então, é analisado as cores, a tipografia, qual é o seu produto ou o seu serviço e qual que é a abrangência territorial do seu pedido também. E, após isso, se não houver nenhum tipo de conflito, se ele entender que realmente dá para as marcas existirem, ou se, mesmo assim, passou o período de recurso, ninguém entrou, aí sim acontece a aprovação e, posteriormente, é emitido um certificado para que você possa usar a sua marca e tem o período de 10 anos, que também é renovável indefinitivamente. Então, passou os 10 anos, se você quiser renovar, você faz o pagamento da taxa e a marca continua sendo da sua propriedade. Se não, se você não fizer essa renovação, você pode acabar perdendo a sua marca. Então, ela vai valer só ali por 10 anos. Legal. E essa renovação é indefinidamente? Sim. Ele vai até o infinito? Sim. Passou os 10 anos, renova. Aí vai ter o período de renovação de 10 anos. Acabou, você vai só renovando aquela taxa para você garantir que só você vai poder usar aquele nome. Não impede das pessoas fazerem o uso indevido.
né? Acabar pegando o nome e usando, mesmo sem ter conhecimento, né? Então, é por isso que é importante o registro, porque ele te resguarda disso, né? Se você identificar, passei na rua e vi o nome da minha empresa, tem alguém usando, né? Você pode notificar, você pode entrar com um processo de indenização, né? De uso indevido. Então, por isso que é tão importante e legal ter esse registro, né? Da sua marca. Legal. E com relação... Uma vez me perguntaram, aliás, a respeito de um método. Eu vou lembrar a dúvida do cliente, era assim. Ele criou um método de ensino de determinado assunto, né? E ele queria proteger esse método de ensino. Isso é possível de registro, né? Como marca, patente, enfim, alguma coisa nesse sentido? Ou métodos assim de ensino é totalmente alheio, né? Pode ser replicado. Sim. É muito interessante esse assunto, porque as pessoas acham que é a mesma coisa. Marca e patente é uma coisa só. E, na verdade, são proteções diferentes, né? A marca é para resguardar o seu nome, a sua imagem. A patente já é uma proteção diferente. É uma inovação, né? Algo que você criou novo, um produto, um método, por exemplo, ou já existe algum produto, né, alguma inovação, e você quer trazer uma atualização, né? Então, por exemplo, eu criei um tênis de corrida super tecnológico, mas eu melhorei essa tecnologia, agora é ultra leve. Então, você consegue patentear, né? Você consegue ter essa proteção. A patente, ela te protege para que as pessoas não usem a sua invenção, né, de modo indevido e sem controle. Né? Então, a marca é para a sua imagem, proteger a sua imagem. E a patente é, no caso de inovações, criação de produtos novos. É nesse sentido. Legal. Eu lembro também de um caso que é emblemático. Acho que a Coca-Cola nunca registrou, né, a questão da fórmula dela, né, entrando na questão da patente, justamente com medo de vazar, né, a fórmula da Coca, né, um segredo industrial tão bem guardado que nem registro tem. Tecnicamente falando, qualquer um pode fazer a Coca-Cola com a receita exatamente igual, porque ela não é protegida, né, salvo engano. Né? Sim, sim. Existe esse risco, né? Se você abrir mão de fazer essa proteção, pode ser que alguém crie ali uma receita extremamente parecida com a sua, né? Ter uma inovação. Assim como existem produtos derivados, né? Da Coca, né? Por exemplo, existem outros refrigerantes com a mesma base. Não é idêntico, mas, né, tem uma receita parecida. Então, é um risco mesmo. E como é que fica essa questão de... Né? A gente acabou invadindo um pouquinho aqui patente, vamos trocar uma ideia disso. Como é que fica essa questão, então, de proteção intelectual? Porque é aquele negócio, né? O INPI é um órgão público, né? Sim. E a gente sabe que às vezes acontece problemas de vazamento no governo em diversas esferas. Eu não me recordo agora de um vazamento específico do INPI, mas é uma possibilidade implícita, né? Como é que você vê, então, essa questão de segurança, do zelo com relação a segredos industriais, né, principalmente? Sim, sim. Na minha opinião, tudo que você pode fazer para se resguardar, para se proteger, é o melhor sempre. É sempre a melhor alternativa. Então, você fez e o órgão, porventura, acabou vazando algum dado, né? Você já tem o seu resguardo de que eu fiz a minha parte, né? Eu fiz o meu registro, eu entrei com toda a proteção, e isso te dá a possibilidade de você entrar com uma ação judicial nesse sentido, né? Uma ação indenizatória para a empresa. Então, tudo que você pode fazer para se proteger, na minha opinião, é sempre o melhor, independente do que vai acontecer com relação a terceiros, né? Não tem como a gente controlar realmente órgãos e como que é os armazenamentos das informações, né? Então, na minha opinião, a gente tem que fazer a nossa parte, sempre. Se a gente tem o conhecimento, a gente não pode viver ali na ignorância de que pode acontecer algo de ruim, né? Isso é inerente a qualquer coisa. Legal. E você falou a questão do INPI, que ele faz uma avaliação para ver se autoriza ou não autoriza aquele registro de marca, né? Uma avaliação prévia, né? Sim. Agora, vamos imaginar aqui numa situação hipotética que eu consegui, né? O INPI até registrou a minha marca, só que alguém se sentiu prejudicado e veio
contra mim, né? Entender o que aquela marca está afrontando de alguma forma, né? Que pode gerar confusão no consumidor. Como é que você vê esse caso, né? Do ponto de vista prático? Porque daí, assim, o cidadão, ele já fez tudo o que precisava, ele fez toda a pesquisa, ele fez a validação, o INPI autorizou e ainda assim ele foi colocado num processo judicial por disputa de marca, né? Como que você vê esse cenário, doutor? Existe essa possibilidade. Você ter o seu registro não impede de outras pessoas futuramente vir a questionar, né? O que é importante na questão do registro é sobre a anterioridade. Então, quem registra é o dono, ponto. Não há discussão nesse sentido. Então, mas eu comecei antes de você, eu tenho comprovação de que eu abri o meu CNPJ, que eu fiz o meu registro na junta comercial, mas você não registrou aquela marca, né? Então, assim, existe a possibilidade da discussão, né? Não tem como eu falar que não vai acontecer nada, você está blindado. Não existe essa possibilidade. Alguém pode entrar com processo administrativo, sim, e vir questionar, mesmo após passado todo aquele rigor, né, do órgão, e você ter o seu registro em mãos e alguém se sentir prejudicado. Então, existe essa possibilidade. Mas aí entra de novo o que eu falei, a importância de você se resguardar. Você tem o seu documento oficial falando que aquela marca é sua. Então, assim, você já tem todas as provas a seu favor, né, para aquela discussão. Então, assim, existe a possibilidade da discussão, independente se você tem o registro já nas suas mãos ou não. Até durante o período e após, existe essa possibilidade de alguém vir questionar alguma coisa. E como tem sido o entendimento dos tribunais, assim, nessas questões de disputa de marca? Tem tido composição entre as partes, ou então não, a justiça decide por A ou por B e a composição não é um caminho? Na prática, o que você tem visto? Então, é um assunto um pouco complexo, porque quando você tem a sua marca, é como se fosse um filho, né? Se você tem uma empresa, você não quer abrir mão daquilo, né? Independente do que você fez ou não, se fez registro ou não, a pessoa vai querer entrar na discussão. E aí, o que vai caber para as pessoas, né, para as empresas, é comprovar. Infelizmente, não tem outro caminho. Você tem que apresentar o seu registro, você apresenta o que você fez ao longo daquele caminho, né? Então, por exemplo, eu abri um CNPJ, eu tenho notas emitidas há mais de 5 anos, eu tenho o meu site, que está todo organizado. Então, assim, você tem que comprovar que realmente aquela marca é sua, que você faz o uso, e a outra pessoa também. Existem casos de composição amigável, sim. É bem difícil, mas sempre tem um meio do caminho. Tem pessoas que falam, olha, vai demorar muito, né? Porque você começa num processo administrativo e, às vezes, não consegue resolver ali. Então, tem que ir para o judicial. Acaba dando um desgaste. Então, pode ser que a pessoa abra mão ou faça um pequeno ajuste, assim, né? A marca não tinha a palavra loja, por exemplo. Aí ela acrescenta, já mudou. Já não é a mesma marca. Então, tem a possibilidade. Esse acompanhamento, né, que a gente faz antes e até depois, né, para auxiliar, é importante nesse sentido, para a gente encontrar um caminho, porque a classificação que nós temos no INPI são 45 classificações. Então, é bem vasto e específico. Então, você consegue encontrar ali uma outra forma de ajudar seu cliente. É possível. Legal. E hoje a gente tem um problema, que é o seguinte: nas redes sociais, qualquer pessoa pode simplesmente abrir um perfil no Instagram, sim, abrir um canal no YouTube, um perfil no TikTok, enfim, né? E colidir com uma marca mais famosa, ou às vezes é uma marca que está começando, mas já é registrada, né? Numa empresa, sim, que começou, mas já fez o registro. E daí, como é que fica essa questão da proteção, então, desse nome em redes sociais, canal de YouTube, Instagram, TikTok, etc? Sim, a regra é a mesma, tá? Tanto quando você vê um ponto físico, como algo digital. Então, se você tem a sua marca e você identificou que alguém está fazendo uso indevido,
o processo vai ser o mesmo. Você vai poder notificar aquela pessoa, né? Mostrar que você tem aquele domínio, você tem a proteção, o nome é seu, é exclusivo. Então, a partir do momento que você tem o registro de marca, aquele nome é seu, é uso exclusivo seu. Então, você notifica a pessoa para que ela pare de usar, para que ela apague o Instagram. Então, é um prejuízo muito grande, por isso que é importante fazer essa pesquisa prévia antes de fazer site, antes de abrir Instagram, porque você corre esse risco. Você vai ter que refazer a sua marca, a sua imagem. Às vezes você já era super conhecido por aquele nome e não tem o que fazer. Você precisa modificar. Se você está fazendo uso indevido, não tem como, vai ter que mudar. Você falou de site, eu lembrei de um caso, eu vi essa semana, inclusive, que é o caso, se eu não me engano, da Nissan. Se você entrar no endereço www.nissan.com.br, é uma pessoa. A pessoa registrou lá no passado esse endereço, que é o sobrenome dele. E daí a Nissan brigou para poder retirar esse nome. De acordo com a história que eu li, a pessoa gastou milhões de dólares em defesa processual com advogados para poder manter isso daí. E o site até hoje está lá no ar com o rostinho do senhorzinho que fez o registro do nome dele, né? Do site pessoal dele, se eu não me engano, coisa assim. Sim, e isso acontecia muito antes. As pessoas... Acho que até a Xuxa aconteceu isso. A pessoa fez o registro, fez o site... mas fez mal intencionado, na intenção de conseguir um valor em troca daquilo. Então, a pessoa viu a oportunidade, viu que estava ficando famoso e registrou. E aí, no momento em que a pessoa toma conhecimento, né? Nossa, eu vou abrir aqui um negócio, eu vou registrar o meu nome, né? E aí, acaba descobrindo que tinha uma outra pessoa. Daí, cabe à pessoa, olha, eu posso vender para você, por exemplo, esse nome. Então, o registro de marca te dá essa possibilidade, né? Você pode franquear, você pode vender aquele nome. Então, acontecia muito isso. Até hoje ainda acontece, tem muitos influenciadores que não têm essa perspicácia e no momento que vai registrar o nome, puxa, algum fã já registrou, fala, olha, a marca já está registrada, se você quiser, é tanto. Então, existe esse risco. O mundo, infelizmente, ou felizmente, é dos espertos. Foi bom você ter mencionado, porque existe todo um comércio, né, de domínios, né, na internet, né? Exato. Então, você consegue comprar domínios com nomes muito bons, mas por valores muito altos, né? Sim, aqueles tem maiores números de busca. Então, existe realmente, né? E quando envolve personalidade ou marcas, né? Naturalmente, o interessado, ele tem vontade de ter aquela marca, né? E isso envolve um financeiro razoável, né? Sim, vai ter que dispensar aí algum dinheiro, né? Algum valor, ou abrir mão e fazer um outro nome, né? Correr para um outro lado, porque acabou perdendo aquela oportunidade. Legal. E no começo você chegou a mencionar de passagem, né, a questão da proteção internacional de marca, né? Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho para a gente, né, falasse um pouquinho mais para entender. Então, por exemplo, não é comum, né, mas acontece de marcas brasileiras precisarem exportar. Como é que funciona, então, esse registro internacional? Você falou que o INPI, ele faz essa propagação? Como é que é isso daí? Só para a gente entender. Sim. No momento que você faz o registro, existe um campo onde é perguntado se aquela marca é internacional ou não, né, para que se destina. O processo do pedido do registro de marca, ele é bem simples. O ponto de atenção é exatamente nessas peculiaridades, né? Qual que é a atividade, o que você quer fazer, é só abrangência nacional ou internacional. É importante ter essa ciência. No momento do cadastro, já está tudo ali no site, é bem claro, não tem dificuldade nesse sentido. O ponto de atenção mesmo é o que você quer com a sua marca, qual que é a sua intenção, o que você quer fazer para o futuro, né? Às vezes você só tem um objetivo agora, mas ano que vem eu quero começar a abranger mais a minha marca. E é importante também falar que quanto mais atividades você vai
englobando, né, na sua marca, é possível você ir anexando isso, né? São novos pedidos. A partir do momento que você fez um pedido, já acabou ali, né? Você tem uma nova atividade ou uma nova abrangência, você precisa fazer um novo pedido para aquela mesma marca. Então, você vai englobando. Quando você faz o primeiro pedido, se você já tem ciência disso, né, do que você quer, é mais fácil, porque aí você consegue já pegar mais atividades. Agora, se, porventura, no decorrer da jornada, né, da sua empresa ou da sua marca, você for adquirindo mais coisas, você vai fazendo novos pedidos para deixar a sua marca mais forte, né? Legal. Eu fico imaginando como deve ser difícil para essas empresas que trabalham com inovação. Então, sei lá, um laboratório farmacêutico. Sim. Que tem diversas fórmulas que precisa, então, fazer o registro da patente da fórmula e o registro da marca daquele medicamento que vai ser comercializado. Sim. E, assim, eles têm centenas, milhares de medicamentos. O trabalho que deve ser para administrar isso e proteger tudo isso. Deve ser uma briga hercúlea, né? Provavelmente. Né? O corpo jurídico Sim, deles deve trabalhar bastante. Trabalha. É um pouco burocrático nesse sentido, né? Porque você tem que estar sempre atento, né, ao que você quer fazer, se outra pessoa já não fez. Então, é importante ter um corpo jurídico ou uma orientação nesse sentido para te ajudar a blindar e acompanhar também, né? Porque, como eu disse, pode ser que no meio do caminho você descubra que outras pessoas estão usando, né? Você ter o registro não vai impedir de pessoas fazerem coisas erradas, né? Então, é um trabalho um pouquinho burocrático de ficar ali sempre de olho, né? Acompanhando o que está acontecendo com a sua empresa. Legal. E a gente mencionou, né? Tudo deu certo, né, na nossa fala. A gente falou, tá, registrei e tal. No máximo tive uma confusãozinha jurídica ali, que alguém se sentiu prejudicado. Mas, assim, eu imagino que o INPI possa indeferir esses requerimentos, né? Quais que são as causas principais de indeferimento de pedidos de registro de marca, doutora? Sim, pode acontecer. E é muito comum, né? Como eu disse, se a sua marca... analisado tudo, né? O nome, o logotipo, as cores, a tipografia, qual é a atividade, nomes que são muito comuns, né? Padaria, cafés, que não tem um objeto muito específico, é causa de indeferimento. É muito comum, assim, nomes super parecidos. Ah, mas o meu tem um ponto final e daquela marca não tem. Mas é idêntico, né? Você olha, você sabe que é uma cópia. Então, é muito comum. É importante você ter muita ciência do que você quer registrar. Qual é o nome? Você já viu se é bem específico, né? A sua marca é a sua identidade. O seu cliente precisa olhar e saber que é você, não ter nenhum tipo de dúvida. Então, acontece muitos indeferimentos nesse sentido, por atividades parecidas e nomes muito parecidos, muito vagos, né? Acontece bastante. Legal. Doutora, a gente combinou ficar aqui meia hora proseando, a gente bateu o nosso tempo. Muito obrigado por a senhora ter vindo, ter dado essa aula pra gente. E eu vou abrir o microfone para a senhora se despedir. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente. Espero ter tirado as dúvidas. E até a próxima. Então é isso, por hoje é só. Se você chegou até aqui, faz sentido você se tornar membro desse canal. Até o próximo episódio.